Quem acompanha o mercado financeiro sabe que o mundo dos investimentos é dinâmico. Indicadores, dados e notícias são acompanhados diariamente pelos analistas que cobrem esse universo para entender o que está acontecendo e assim traçar projeções do que deve acontecer na economia. Mas entender todo esse cenário e identificar boas oportunidades de investimento muitas vezes pode ser difícil para você, investidor. E é por isso que estamos criando um programa aqui no YouTube do Safra, o Tendências para Investimento. Mensalmente, traremos um especialista aqui do banco para debater um investimento que é tendência no mercado. No primeiro programa, vamos falar sobre 3 letras que estão dominando o mercado financeiro e devem ficar ainda mais relevante. Nosso tema de hoje é ESG. Para falar sobre o assunto de hoje e destacar o produto de crédito de carbono que temos disponível na nossa prateleira, hoje eu converso com Bruno Bonini, da Safra Asset. Bruno, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no nosso primeiro programa. Tudo bom, Léo? Prazer estar aqui com você, prazer estar nesse primeiro programa para falar de um tema que está ganhando cada vez mais relevância no mercado. Eu acho que a sigla ESG é uma sigla em inglês que em português seria ASG, e ela remete a questões ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. Para questões ambientais, só para a gente entender um pouquinho, a gente está falando como as empresas lidam com questões de emissão de gases, questões de serem empresas mais poluidoras ou não, questões de como tratam resíduos. Então são todos esses aspectos ambientais que estão ligados às empresas. Na parte social, trata questão de como lida com o trabalho, como lida com as comunidades, então todos esses pontos sociais também que permeiam as empresas. E por fim, a questão, o G, é de governança, então como a empresa é gerida, como a empresa é administrada e se ela segue as melhores práticas mais éticas na condução dos negócios. Então eu acho que é uma sigla que eu acho que todo mundo já deve ter escutado recentemente. E qual que é a importância disso? A gente entende que empresas que seguem esses padrões mais altos de ESG são empresas que no médio e longo prazo vão ter resultados melhores. Então acho que é algo que vem ganhando peso no mercado nos últimos anos. Já é um conceito antigo, em algumas regiões como a Europa, é um conceito que já é discutido há muito tempo, mas a gente vê cada vez mais no Brasil e no mundo os investidores olhando para questões ESG na hora de investir numa empresa. Bonini, você explicou sobre essas 3 letras e por que a gente está discutindo tanto isso no mercado ultimamente, porque está se tornando tão relevante. Eu queria que você falasse como que esse conceito está sendo aplicado aqui dentro do Safra. Legal, acho que é um ponto importante. Como eu falei, Léo, as questões ESG já são questões que já são acompanhadas há bastante tempo. O Safra já acompanha isso há bastante tempo, então isso permeia a cultura do Safra, a filosofia do Safra e como o Safra faz seus negócios. Então acho que é algo que a gente já usava, mas eu acho que cada vez mais isso vai estar presente nas diferentes áreas e nos diferentes produtos do banco. Então, pensando um pouco na parte de investimento, falando especificamente da parte de investimento, cada vez mais vocês vão ver produtos geridos pela Safra Asset seguindo esses critérios de ESG. Bonini, para o investidor que olha aqui a nossa prateleira e ele quer identificar esses produtos que estão adequados a esses conceitos, quais hoje em dia são os produtos que a gente tem disponível aqui dentro da Safra Asset que se adequam aos conceitos ESG? Eu acho que é legal você fazer essa pergunta, Léo, porque o pessoal sempre escuta de ESG, tem interesse, mas muitas vezes não sabe quais são os produtos que seguem. Então, em geral, os produtos geridos pela Safra Asset ao longo do seu processo de investimento vão tratar de temas ESG como um todo, mas hoje a gente tem 3 produtos específicos na nossa oferta de ESG. O primeiro deles, eu acho que a novidade, é o produto novo, é o Safra Direct Carbono. Então ele é um produto, ele é um fundo que ele vai investir nos créditos de carbonos negociados no mercado europeu. Então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse produto, mas é um produto inovador no mercado brasileiro.
brasileiro, um produto super interessante como diversificação de portfólio. Então, o Safra Direct Carbono é o primeiro produto dessa nossa oferta. Além disso, a gente tem um fundo de renda variável de ações brasileiras chamado Impacto ASG. Então, é um fundo de ações que vai investir em empresas que têm os maiores padrões de ASG no mercado brasileiro. Então, além da expectativa de valorização das ações, as ações que seguem os melhores padrões de ASG terão pesos maiores nessa carteira. E o terceiro produto, que eu acho que é bem interessante também, é o ASG Global. Ele é um fundo que vai mesclar as ações brasileiras pelos filtros ASG com ações internacionais. Então a gente consegue entregar para o cliente, além de um produto ASG, um produto também que vai ter exposição ao mercado lá fora. Perfeito, Bonini. O nosso nome aqui do programa é Tendência para Investimento, então eu queria pensar um desses produtos que você falou para a gente debater mais sobre ele, para você explicar um pouquinho mais, que é o Safra Direct Carbono. Eu queria que você explicasse como que funciona esse mercado de crédito de carbono e que você falasse um pouquinho sobre a valorização que esse mercado teve, porque foi bem relevante nos últimos anos. Legal. Eu acho que o Safra Direct Carbono, como eu falei anteriormente, é um fundo que vai investir no mercado de crédito de carbono europeu. Como que esse mercado funciona? Então a gente já falou, as questões ASG são questões super presentes, cada vez mais os investidores estão procurando esses produtos e no caso do crédito de carbono está muito ligado à questão das emissões de gases. Então acho que é uma preocupação de todos, então acho que já começa a ser um produto interessante até pelo tema que tem por trás dele. Como que funciona esse mercado? Acho que é importante falar um pouquinho disso. Na Europa, e aqui é um produto que vai ficar concentrado no mercado de crédito de carbono europeu, porque é o mais regulado que tem hoje, é o mais organizado. Então, na Europa, todo ano as empresas recebem um nível, uma licença, que é o nível de emissão que elas podem ter de acordo com a sua produção. As empresas que ao longo do ano emitirem mais gases do que essa licença, ela tem que ir no mercado e comprar esses créditos. E vale o mesmo para as empresas que emitirem menos do que era a licença, elas podem ir no mercado e vender esse crédito. Então, o Safra Direct Carbono ele atua exatamente nesse mercado de compra e venda de crédito de carbono entre as empresas. O ponto interessante aqui é o que? Dado a preocupação com o meio ambiente, todos os esforços de melhoria, todo ano essas licenças que são emitidas vão sendo menores. Então, a cada ano vão ser menos licenças, exatamente para fazer uma pressão para as empresas poluírem, emitirem menos gases. Então, como isso vem diminuindo e as empresas são obrigadas a comprar, você tem menos créditos de carbono no mercado e ainda tem uma demanda das empresas que acabam emitindo mais gases, tendo que comprar esses créditos no mercado. E o efeito disso que a gente tem visto, dessa redução das licenças, é exatamente um aumento no preço desses créditos. Então, só para ter uma ideia, nos últimos 6 anos, esse mercado de crédito de carbono, Léo, valorizou quase 700%. Então, a gente vê de duas maneiras. Primeiro, a tendência do tema de sustentabilidade, que a gente acha que é super importante, e o segundo, uma perspectiva de valorização de médio e longo prazo, porque a cada ano vão ser menos licenças emitidas e a gente ainda vai ter empresas necessitando comprar esses créditos. Então, a gente vê a médio e longo prazo uma tendência de valorização desses créditos e, em consequência, do fundo Safra Direct Carbono. Perfeito, tá bem claro como funciona esse mercado de crédito de carbono. Mas como que funciona o investimento do fundo, Bruno? Especificamente, no que o fundo vai investir? Como que funciona Perfeito. O investimento do fundo? Não, legal. O fundo, ele vai comprar ele vai atuar no mercado futuro de crédito de carbono. Então, o mercado futuro de crédito de carbono na Europa, ele é exatamente o que baliza todos esses preços de compra e venda. Claro que o preço, como a gente falou, ele vai oscilar de acordo com maior demanda, maior oferta pelos créditos. E o fundo ele vai comprar diretamente no mercado de futuro esses créditos. Então, tendo a valorização do preço desses créditos de carbono e, em consequência disso, o fundo vai se valorizar também. Então, é um veículo aqui no Brasil que compra esses créditos de carbono diretamente no mercado europeu.
Legal, Bonini. Quais são as características do fundo para quem está escutando a gente e ficou interessado em investir? Aplicação mínima, enfim. Como que funcionam as características do fundo? O investidor ele tem duas alternativas de investir nesse mercado aqui via os fundos do Safra. A primeira delas é sem a variação cambial. Então, o que significa? Que ele vai ter exatamente a variação do preço dos créditos de carbono lá fora. Então, esse é o Safra Direct, que é carbono reais. Então, ele vai ter a valorização dos créditos de carbono sem nenhuma variação cambial. A outra modalidade, que é o Safra Direct Carbono dólar, ele vai ter a valorização do crédito de carbono mais a valorização do dólar. Então, eu acho que é interessante falar porque tem as duas alternativas para o investidor. O investidor que quer estar exposto somente à variação do preço de carbono, então, Safra Direct Carbono reais, e o que vai ter a variação do preço do crédito de carbono mais a variação cambial, que é o em dólar. Os dois fundos eles têm características similares, então a aplicação inicial a partir de R$1.000, então é um valor acessível a todo tipo de investidor, e ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Então, acho que são as principais características do fundo, lembrando que aqui no Safra o investidor tem essas duas alternativas. Legal, Bruno. Caminhando aqui para a nossa última pergunta do nosso bate-papo, e aí não poderia ser outra pergunta por causa do nome do programa, eu queria que você falasse por que o Safra Direct Carbono é uma tendência para os investimentos. Legal. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Primeiro, eu acho que tem um ponto bastante interessante aqui, que esse fundo é o que a gente fala que ele tem uma correlação muito baixa com a maioria dos investimentos aqui no Brasil. Então, quando você olha o comportamento do preço do carbono, ele é totalmente desassociado de bolsa brasileira, de juros no Brasil, então das principais modalidades de investimento. Então, eu acho que a primeira coisa o fundo Direct Carbono, ele é uma modalidade que é muito interessante para o investidor para diversificação de portfólio. Como ele anda, ele não tem grandes relações com os principais produtos que o investidor vai ter na carteira, então Bolsa Brasil, juros e outras coisas, ele acaba tendo um componente de diversificação muito importante para a carteira do investidor. Ele é um produto que tem uma volatilidade, uma oscilação relativamente alta, equivalente ou até um pouco maior do que da Bolsa Brasileira, então ele é um produto que se encaixa muito bem na diversificação do portfólio. Então acho que isso é bastante importante. E eu acho que, falando de tendência, eu acho que é um pouco do que a gente falou nessa nossa conversa. É um produto que é sustentável, que segue essas questões de sustentabilidade. Então, de novo, acho que cada vez mais o investidor, ele, além de procurar o retorno, ele está procurando produtos que tenham questões sustentáveis por trás. Então não basta somente ter um bom retorno, eu tenho que estar devolvendo alguma coisa para a sociedade também, e aqui ele está diretamente ligada com a redução das emissões de gases, então acho que claramente essa é uma tendência de investimento. E por fim, eu acho que o terceiro ponto é um pouco do que a gente já falou, que é um mercado que a gente acredita que tem uma boa perspectiva de valorização no médio e longo prazo, porque é um mercado que cada vez você vai ter uma demanda, uma oferta menor de créditos de carbono, porque todo ano o regulador europeu ele vem diminuindo, mas a gente ainda vai ter uma demanda bastante forte, então isso deve impactar no preço. Então, quando a gente olha produto com uma perspectiva de rentabilidade médio e longo prazo bastante interessante, que segue, que está ligado a um tema de sustentabilidade, que é uma preocupação de boa parte da sociedade hoje e que se encaixa muito bem como diversificação de portfólio. Então, acho que, usando um pouco aqui o nome do nosso programa, eu acho que é claramente uma tendência de investimento, e não só para agora, é uma tendência de investimento para os próximos anos, Léo. Bruno, muito obrigado aqui pela sua presença no programa de estreia e obrigado por comentar por que o Safra Direct Carbono é uma tendência para os investimentos. Obrigado, Léo, foi um prazer. Eu acho que, de novo, é um tema super presente hoje no nosso dia a dia, é um tema que vai ganhar mais força olhando para frente. Então, prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre um tema tão interessante quanto esse. Se você ficou com alguma dúvida ou quer ter mais informações para investir, procure um dos especialistas do Safra. Até o próximo programa.